Novidades, curiosidades, valores, educação. Rosário Cast tá on! Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de 2025 do Rosário Cast, o seu compromisso semanal neste ano letivo, que se inicia de maneira muito luminosa desta vez. Olha só, no nosso primeiro episódio, Padre Rogério Andrade, padre assessor da Congregação das Irmãs Servas de Maria Reparadoras, assessor da Rede de Educação, porque o padre também é professor, né, padre? Com certeza. Padre, professor doutor, de que área, padre? A minha área, letras e humanidades. E temos essa afinidade também, né? Além da afinidade pastoral, da fé, na educação, no ser humano, temos também esta área em comum, né? A nossa vida acadêmica. Fico muito feliz que seja de letras. Padre, a gente não pode deixar de observar o que nos foi presenteado hoje aqui, 80 anos do Rosário, e temos aqui esse ícone, né? Para não deixar que ninguém esqueça que este ano é um ano de alegria, é um ano de gratidão. Todos os anos são, mas este ano mais que especialmente. Porque 8 décadas de serviço educativo são realmente para serem celebradas, né, padre? Exatamente, junto com o jubileu da igreja, perfeito, que celebra o jubileu da encarnação de Jesus Cristo, nós celebramos aqui o Rosário, os seus 80 anos. Há poucos dias celebramos também o jubileu do Colégio Elisa Andreoli. Então este ano é um ano de muitas festas solenes na nossa educação das servas de Maria Reparadoras, porque nós vamos colhendo os frutos desta caminhada educativa no Brasil. Sim, o Elisa festeja 60 anos, 60 anos. É, uma estátua linda de Madre Elisa Andreoli com os seus educandos, né? E houve uma festividade muito linda, tanto quanto a que o Rosário está preparando agora, né? Mais de uma ao longo do ano, e toda a rede está vivendo essa celebração dos 125 anos da congregação e, claro, das suas instituições especificamente, né? O Elisa 60 e o Rosário 80. É lindo demais, Padre Rogério. O senhor falou sobre trajetória. Muitos professores, funcionários, sobretudo os mais novos, né? E também a comunidade escolar, os responsáveis, os alunos, têm curiosidade a respeito da trajetória como padre e como professor do Rogério Andrade. Então, nosso padre e professor, como é que se deu a sua vida religiosa e a vida de professor? Muito bem, então a minha vocação sacerdotal começou quando eu tinha 8 anos. A professora pediu no colégio: que vocês desejam ser? E eu escrevi lá: eu quero ser padre. A educação ainda não estava no escopo da minha vida. A educação foi um chamado que eu recebi, pois as primeiras aulas que eu dei na minha vida foram na universidade. Então eu fui substituir um padre no curso de Direito, e comecei lecionando no direito e depois fiz toda essa caminhada de busca de qualificação pessoal em âmbito de mestrado, de doutorado e também do acompanhamento da educação e dos educadores. Fui diretor do Colégio Santa Rosa de Lima em Lages, fui diretor do Colégio Vicentino Santa Cecília em Porto Alegre, fui diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Cruz Alta, fui diretor acadêmico e de pós-graduação da Faculdade La Salle em Estrela, e fui diretor da rede estadual, fiz muitos trabalhos na área da educação. Hoje, a minha missão, isso é uma opção pessoal, é trabalhar na formação docente. Então, eu continuo lecionando, leciono a disciplina de didática, literatura, língua portuguesa, que é a minha área específica, mas eu trabalho na dinâmica de preparar professores para o nosso tempo. Então, agora também estou já em vias de consecução e estou cursando o pós-doutorado na PUC, em Porto Alegre, na PUC-RS, com o tema A Identidade da Escola Católica.
Este é o meu instrumento, a minha área de pesquisa no momento. Qual é a identidade da escola católica no mundo hoje? Então, é um pouquinho a minha história enquanto professor, enquanto gestor da educação católica, mas, como você disse, João, eu sou um professor, né? A minha vocação está firmada em dois pilares fundamentais: o meu sacerdócio e o meu ser professor. Eu sou um padre professor e um professor padre. Que maravilha! Porque é a missão que eu sinto, de fato, que eu recebi de Deus. Isso potencializa o carisma educativo, né? Sem dúvida nenhuma. Exatamente. E, padre, a sua proposição, ela nos convida a essa pergunta. Afinal, qual é a identidade da escola católica, não é, no universo contemporâneo, neste contexto em que vivemos num mundo tão adverso, com tantos desafios? O que se espera de uma escola católica atualmente? O Papa Francisco nos pede que nós exerçamos uma missão. E a missão da escola católica é ajudar a humanidade a ser mais humana. Por isso, a educação católica é uma educação humanizadora. Este humanismo solidário, que é capaz de desenvolver o espírito de compaixão, de respeito ao outro em suas diferenças, capaz de acolher a todos. Então, no centro da educação católica está a pessoa humana. E isso não foi o Papa que inventou, isso não foram os diretores da escola católica, isso quem nos legou foi o próprio Senhor Jesus, porque ele, na sua missão, ele, ao exercer o ministério que o Pai lhe conferiu, ele se preocupou em colocar o ser humano no centro da sua pregação, no centro da sua ação. E se nós, como igreja, existimos para evangelizar nada mais é do que ajudar o homem a se elevar sobre as misérias que a vida apresenta e ser capaz de desenvolver a si mesmo como sujeito, como cidadão, como indivíduo, mas também como um ser espiritual. A identidade da escola católica está em resgatar a dinâmica espiritual e relacional do homem. Perfeito, padre. Olha, tão importante que a gente reflita sobre esses valores, né, que de fato edificam e levam o homem para frente fraternamente, né? E nesses 80 anos, falando em legado, né, Madre Elisa nos deu tanto por meio dessa inspiração que a tocou, vinda do Mestre por excelência, que é Jesus Cristo. O Senhor certamente tem muito a nos orientar a esse respeito e a suscitar em nós, né, uma reflexão acerca dessa trajetória que começa com a nossa fundadora, Madre Elisa Andreoli. Nesses 80 anos, o Senhor certamente tem algum ponto para dizer, pensem mais nisso quando pensarem em 8 décadas de serviço educativo. Qual o primeiro ponto que o senhor levantaria para nós pensarmos mais? As irmãs, que são as herdeiras deste carisma suscitado pela Madre Elisa, ela teve uma inspiração divina. E a inspiração divina da Madre Elisa foi colocar a sua vida a serviço das pessoas que mais precisam. Por isso ela compreendeu que a educação é um caminho. A educação é um caminho para promover a vida dos filhos e filhas de Deus. Se existe um chamado que hoje, especialmente nesse tempo de tanta adversidade, de tantas pessoas que têm visões e opiniões diferentes diante da vida e que às vezes até se promove por aí a cultura de nos acharmos melhores do que os outros, de achar que nem todos têm o mesmo direito à dignidade. Se existe um apelo que hoje o carisma das servas reparadoras nos faz, é reparar a imagem de Deus na pessoa do irmão. Por isso, Madre Elisa, juntamente com as demais irmãs, com a sua mãe que a acompanhou nesse seu ministério, a Madre Elisa,
ela se preocupou em reparar a imagem de Deus que tantas vezes é desfigurada no irmão. Neste sentido, não há nada do que seja humano que não nos implique. Tudo que é humano tem a ver com a educação das servas de Maria reparadoras, porque a Madre Elisa compreendeu, assumiu a missão de refazer a imagem de Deus em cada pessoa humana. Então é isto, a escola, a educação deve promover para que toda pessoa possa refletir no seu ser a imagem de Deus, porque todos somos filhos amados de Deus, independentemente da religião, da cor, do gênero ao qual pertencemos, de qualquer posicionamento político. Deus nos ama a todos. Amém. Isso é extraordinário e é basilar na vida, né, Padre? Exatamente. Por isso, em tudo amar, servir e reparar. Excelente. Falando em reparação social, em serviço, né, em amor, nada mais pertinente que refletir por meio do legado de São Francisco de Assis, que este ano estampa, né? Este ano ele está no texto não verbal da campanha da fraternidade, de braços abertos, nos convidando, né? Suscitando toda a nossa capacidade humana, né? De ser gente neste mundo de tantas necessidades. E ali há uma mescla, né, de possibilidades reflexivas, porque há a cidade, a natureza, a fauna, a flora, o homem. E quando a gente pensa em São Francisco, pensa também numa frase que ele nos deixou, das tantas reflexões extraordinárias que fez, que é: faça poucas coisas, mas faça bem. O que estamos fazendo de bem e o que ainda precisa melhorar neste mundo, pensando por meio do que nos oferece a campanha da Fraternidade 2025, Padre Rogério, Ecologia Integral, Deus viu que tudo era muito bom. Este é um ano oportuno para nós refletirmos sobre esta beleza da criação. Por isso o lema da campanha da fraternidade, Deus viu que tudo era muito bom, né? E ao ver que tudo é bom, tudo aquilo que Deus criou, Ele nos presenteou como guardiões deste jardim, que é a terra, a nossa mãe terra, que devemos cuidar, que devemos zelar e que está aí nos possibilitando a vida. E a campanha da fraternidade deste ano quer nos ajudar não só a refletirmos, mas a adquirirmos novos hábitos, uma nova relação entre nós, com Deus, com a natureza. Por isso ela é realizada justamente no tempo da Quaresma, que é um tempo de conversão, é um tempo de mudança de vida, é um tempo de autoquestionamento. Como é que eu estou vivendo e cuidando da criação que Deus amorosamente esculpiu, né? Isso que tudo que nós hoje temos no mundo é fruto do amor de Deus, que numa explosão de amor criou o mundo, criou o universo. Pois bem, a campanha da fraternidade é um apelo, é um convite para que a gente possa repensar as relações, repensar o nosso jeito de viver, repensar o quanto nós consumimos e se isso de fato está nos fazendo mais humanos, mas é também para celebrar a criação. Francisco de Assis é escolhido como patrono da ecologia por causa da sua sensibilidade diante da vida. Ele sempre foi de vanguarda. Foi um homem sensível. Sim. Né? E quem é que pode, que tem a capacidade de louvar a Deus e dizer: louvado sois pela irmã Lua, pelo irmão Sol, louvado sois por todas as criaturas, e até na hora da morte dizer: louvado sejas pela irmã morte. Ele louva a Deus porque a morte faz parte da nossa existência. E ele diz ainda na conclusão do seu cântico: feliz aquele que a morte eterna não vier a matar. Então quer dizer, Francisco de Assis, um homem à frente do seu tempo, se sensibilizou com a criação. E por isso ele é
aparece a imagem dele, o ícone, a sua figura para nos dizer, olha, se há alguém em quem nós devemos nos espelhar neste cuidado da vida, no cuidado do planeta, é Francisco de Assis. E ele é tão importante, João, que até mesmo as outras religiões olham para Francisco de Assis com admiração. O budismo admira Francisco de Assis, os islâmicos, alguns judeus, muitas outras religiões olham para Francisco de Assis e compreendem e dizem, foi um homem de Deus, porque ele soube amar a criação. O Papa escreveu lá na Laudato Si, que é o documento sobre a ecologia, se eu não me engano é o número 12, é um dos pensamentos mais lindos sobre a questão ecológica. Ele diz assim, o mundo não é só um problema a ser resolvido, mas o mundo é um mistério a ser celebrado. Então, a campanha da fraternidade quer olhar, sim, as questões delicadas da poluição, as questões delicadas do desmatamento e tantas outras que estão implicadas nesta questão do cuidado do planeta. Mas ela quer também nos chamar a atenção para que a gente seja mais capaz de contemplar a beleza que Deus criou. Maravilha. Contemplar a beleza que Deus criou em tudo, né? Em tudo. E nada melhor do que desenvolver essa tarefa de contemplação, de consideração e, claro, com a finalidade de transformação por meio das áreas de conhecimento numa escola, né, junto a jovens criativos, incessantes, cheios de energia, né, com as suas vocações, com as suas predileções. E fazer isso com a campanha da fraternidade como foco inspirador é muito, mas muito especial no mundo, por exemplo, com desafios tecnológicos extraordinários. Né? Não só de desvio de atenção dos mais jovens, porque eles buscam, né, na sua forma agitada de existir, outras velozes entregas de conhecimento, e a gente tende a acompanhá-los, né? Mas também para voltá-los àquilo que é importante, aquilo que é necessário frente aos desafios do mundo. E aí, de que forma, didaticamente, nós poderíamos encaminhar a campanha, né, dentro de diversas áreas de conhecimento, como aqui no Rosário nós já estamos fazendo neste início de ano letivo, padre? Isso é muito importante, viu? Essa sua pergunta, porque ela vai para o campo prático do agir. Nós, educadores, temos uma grande tarefa. Educadores que eu falo não são só os professores, são as gerações mais velhas. O Papa convocou o Pacto Educativo Global para que todos nós trabalhemos na formação dos jovens e crianças. Então, todos nós somos corresponsáveis nesta educação. E nós educamos não tanto pelo que dizemos, mas pelo que fazemos. Eu conheço experiências de escolas católicas que as crianças em casa começam a cuidar da produção do lixo. E eles fazem cálculos matemáticos dizendo, nós temos que diminuir em tanto por cento durante um mês a produção do lixo. Fantástico. E isso é trabalhado na matemática. Mas também coisas muito práticas e muito simples. Hoje de manhã nós trabalhávamos isso com os educadores, quando a gente dizia e citava um pensamento da Helen Keller, que dizia que o mundo não muda só pelas grandes obras que os homens fazem, mas pelos pequenos esforços diários das pessoas honestas. Então, pedagogicamente, nós temos aí um campo extenso e intenso para trabalhar a questão da ecologia, porque a ecologia ela não se refere apenas ao cuidado material do mundo. Nós temos a ecologia das relações, nós temos a ecologia da mente, que hoje é um dos grandes problemas. Dizem os especialistas que a próxima pandemia será a pandemia mental. Mental, quer dizer, as pessoas estão ficando doentes em suas relações, nós usamos demais as redes sociais e não conversamos entre nós, e se existe uma coisa que nos humaniza é o diálogo, é a convivência, é estar juntos. Então,
existem diferentes áreas da ecologia que podem ser trabalhadas em todas as disciplinas, mas também que podem ser trabalhadas na família, na sociedade. Todos nós somos chamados a nos educarmos uns aos outros. Hoje já tem escolas que implantaram disciplinas como, por exemplo, uma disciplina de meditação, para que os estudantes aprendam a contemplar, a pensar, a sentir a natureza. Outro dia eu brincava com uns amigos meus, eu dizia assim, o médico que eu consultei me disse assim, você deve colocar os pés na terra pelo menos 3 vezes por semana. E eu pensava, onde vou colocar? Quando vou colocar? Em que momentos? Por quê? Porque a gente vive uma vida tão agitada que a gente não tem mais tempo para nós. O Dalai Lama, numa obra que se chama De Volta à Nossa Casa, ele diz que nós, às vezes, não compreendemos o valor que tem a nossa casa. E eu brinco, eu digo assim, olha, todo mundo gosta de viajar, de sair, de passear, mas a nossa casa é tão importante, ela é tão afetiva, que quando a gente volta para casa, tudo vira diminutivo. A gente diz assim, a gente põe a chave na fechadura da porta e diz, cheguei na minha casinha. Verdade. Vou comer a minha comidinha, vou dormir na minha caminha. O sufixo inho remete à afetividade. Algo afetivo. E o Dalai Lama diz isso. A gente pode viajar e contemplar e procurar até um outro planeta onde a vida possa sobreviver. Mas a gente quer a nossa casa. Mas nunca será igual à nossa casa. Por isso temos que cuidar tão bem do nosso planeta. Dizem os povos, o povo Krenak, inclusive temos aquele grande autor que agora é da Academia de Letras, o Ailton Krenak. Sim. Ele diz assim, que se nós tratássemos a criação que aí está como sendo da nossa família, nós cuidaríamos muito melhor este mundo que está tão mal cuidado, está tão desprezado pela ação humana. Padre, olha, realmente a gente fica ao mesmo tempo impressionado, né, porque os dados são alarmantes, mas muito tocados, né, para que esse mundo seja levado para frente de uma maneira capaz de reciclar, de se aprimorar, para que haja mundo para nós ainda e para as próximas gerações, sem dúvida nenhuma. Pode parecer clichê, mas não é não. A gente precisa repetir para que isso seja internalizado e posto em prática. As pessoas acreditam que, pela lógica do PIB, quanto maior é o produto interno bruto, mais qualidade de vida supostamente todos têm. Mas se antes, como o ar que a gente respira, um povoado bebia a água de uma fonte próxima, né? Naturalmente, sem os encanamentos foram feitos pela própria comunidade e tudo corria muito bem. E de repente despejos sanitários são jogados ali e eles precisam criar um centro para que essa água seja purificada, encanada, distribuída. E isso aumenta o custo de vida e eles precisam trabalhar mais para poder beber uma água em condições de ser consumida. O PIB cresceu, mas nem por isso a qualidade de vida acompanhou. Isso salta aos olhos. Se um dia nós tivermos de comprar ar em tubos, né, ar engarrafado, para poder respirar um ar mais puro e conseguir sobreviver numa cidade caótica, o PIB vai crescer. Porque nós estamos trabalhando mais, consumindo mais, mas nem por isso há qualidade de vida. Então, isso pode nos paralisar em certo momento, por causa da ansiedade em relação a esse mundo que nos espera com um enorme desafio. E, em se tratando de São Francisco de Assis, como símbolo de inspiração, sabemos que a abnegação é necessária, né? Não é se resignar para ficar inerte diante do problema, mas sermos capazes de agir. Então, Francisco de Assis, que abriu mão de tanto, ainda na Idade Média, por uma vida que ele acreditava que faria diferença. Então, que mundo é esse que o Senhor, eu tenho certeza de que com a graça de Deus, espera de nós, com a abnegação certa, como Eduardo Janetti disse, né, no seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras. Não adianta a gente se pautar
nessa ideia de que o acúmulo de dinheiro vai fazer essa diferença na nossa vida, porque depois é só um mecanismo de ilusões, né? Qual é a grande ilusão do mundo da qual nós devemos nos livrar para ter um futuro de fato, padre? Hoje, há poucos dias nós refletíamos no Evangelho do fim de semana, no primeiro domingo da Quaresma, Jesus fala desta ilusão do ter, do poder e do prazer, que são três buscas humanas que acabam por nos iludir. Tem uma obra muito interessante que se chama A Revolução do Pouquinho. A Revolução do Pouquinho. Anotem aí. A obra é A Revolução do Pouquinho. Depois o pessoal vai achar aí a imagem do livro, que é um livro que eu recomendo, A Revolução do Pouquinho. Adorei. Este livro, ele fala exatamente da gente aprender a viver com menos, a mudar a nossa vida, essa vida tão artificial e tão, digamos assim, transformada por coisas que muitas vezes não demonstram ser aquilo que é a realidade. E ele fala do viver a simplicidade. O Papa Francisco também diz, olha, ser mais simples. Ser mais simples. A gente quer as coisas muito rebuscadas, muito qualificadas, e hoje há muitas experiências, há muitos grupos, muitas pessoas que estão trocando esta vida tão artificial por um jeito de viver mais simples. Mais simples. Hoje há experiências de executivos, de bancos, de instituições muito qualificadas que inclusive aboliram terno, gravata, etc., para poder não precisar usar tanto o ar-condicionado com tanta força como se usa, né? É uma coisa tão simples, mas que vai surtindo pequenos efeitos na questão da nossa relação com o ambiente. Por exemplo, por que nós precisamos ter 10 tipos de comida na nossa mesa em cada refeição? Será que a gente não pode diminuir isso? Será que a gente não pode ter uma relação mais saudável sem comer tanto coisas industrializadas? São pequenos, não são grandes coisas, são pequenos passos que vão nos ajudando a viver melhor e a colocar o foco em outras coisas que não são esta mania do ter, do possuir e do ostentar. Porque hoje nós estamos muito nessa vibe, nesta vibração de ostentar. Então eu preciso colocar na internet onde eu estive, onde eu fui jantar, os lugares. Quem disse que a gente precisa disso para ser feliz? Outro dia eu vi um card que alguém dizia assim, tivemos um jantar, mas não tenho fotos. Foi tão bom que nós não precisamos tirar nenhuma fotografia. Maravilha. Né? Porque nunca mais se repetirá esse momento único da nossa existência. Eles nem sequer pensaram em parar para fotografar. Não pensaram, porque foi tão bom, foi tão gostoso, que ninguém quis tirar a fotografia. Que maravilha. Então, a revolução que a gente pode começar é a revolução do pouquinho. É menos consumo, menos exagero e mais consciência, mais gratidão, mais compaixão para com toda a natureza e para com toda a criação de Deus. Olha que maravilha, ainda vem em forma de aconselhamento, né, padre? É verdade, é tão importante isso, e pensar que a elegância se dá pelo pouco também, né? Menos é mais, sempre se diz isso, né? Menos é mais, é uma sabedoria que está em todas as culturas, a gente observa esse conselho em todos os idiomas, né? Que menos é mais, porque a virtude é discreta, né? Toda virtude é discreta e os problemas são sempre escandalosos, né? As questões, os desafios, eles sempre urgem porque tumultuam, bagunçam a vida, né? E no mundo de ostentação, realmente isso se torna muito perigoso, porque as superficialidades nos levam para lugar nenhum, né? Porque não há verdade nisso, padre. E a Santa Teresa dizia que a humildade é a louca da casa. Ninguém quer casar com ela.
Antigamente tinha Mas famílias, a frase é maravilhosa. tinha famílias que tinham muitas filhas, Sim. mas tinha uma que eles achavam que era meio louca e ninguém queria casar com aquela. Aquela ficava solteira. Santa Teresa diz assim: no mundo das virtudes, a humildade é a louca da casa, porque todo mundo quer ter muitas virtudes, mas ninguém quer ser humilde. Todo mundo, eu quero ser um bom músico, eu quero ser um bom orador, eu quero ser bom nisso, naquilo, mas quem é que quer ser bom exercitando a humildade? E São Paulo já nos ensina, numa das suas cartas, ele diz: se vocês fizerem alguma competição, que a competição seja para ver quem serve mais, para ver quem ajuda mais, para ver quem é mais humano com os outros. Esta devia ser a nossa competição. Se nós assim vivêssemos, certamente o nosso planeta seria um lugar mais acolhedor, mais hospitaleiro, teria espaço para todos. Não teríamos no Brasil 227 mil pessoas em situação de rua, né? Não teríamos tantas pessoas que morrem nas filas dos hospitais sem remédio, sem condições mínimas para dar provimento à sua existência. Esse mundo seria um lugar melhor para todos. Bastaria que nós ouvíssemos as crianças perguntar para elas o que seria um mundo melhor, o que é um mundo bom na visão delas. Nós iríamos nos surpreender. Diz um especialista italiano que o mundo bom para a criança é bom também para os adultos. Aquele mundo que é bom para elas, e vejam, elas não têm nada de artificial. Elas são simples, o pouco as alegra, tudo deixa uma criança feliz. É verdade. E que bom seria se nós fôssemos assim também. É verdade. Né? Quando criança, e eu vou fazer essa pergunta ao senhor, quando criança, agora o senhor me remeteu a essa vivência, essa experiência. Um vizinho meu era fanático por Fusca. Em 1994, o Itamar Franco lançou novamente a fabricação do Fusca e ele comprou o famoso Fusca Itamar. Uhum. E eu era absolutamente apaixonado por aquele Fuscão. Quando ele ligava, eu ficava fascinado com o ronco do motor e queria passear de Fusca, que para mim era o melhor carro do mundo. E depois a gente se torna adulto, é contaminado pelas questões do mundo e de repente o Fusca já se torna tão obsoleto quando comparativamente nós o colocamos, né, frente aos outros carros. Então a gente vai perdendo essa forma doce, gostosa, prazerosa de sentir o mundo, sentir as coisas, né? Tudo é tão mais divertido, tudo é tão mais puro, tão mais leve, e nós somos, nesse período, muito menos ansiosos, muito menos frustrados, muito menos angustiados. O senhor, na sua infância, via o futuro de que forma e saboreava esse mundo de que maneira fora desse universo de aventuras cibernéticas é que as pessoas se propõem e se confundem tanto, né? Alguém disse que a vida é uma mestra má. Ela nos ensina depois que nós já erramos. Olha só. O senhor poderia repetir, por favor? A vida é uma mestra má, ela nos ensina depois que erramos. Eu não concordo muito, eu digo assim, a vida vai nos ensinando na medida certa. À medida em que nós estamos dispostos a aprender com ela. Pois nós vamos crescendo, vamos mudando também de posição na escala social e vamos experimentando muita coisa boa também, porque a vida tem muitas coisas boas. Mas uma das memórias afetivas da minha infância, quando eu era criança, minha mãe trabalhava, todo mundo lá em casa trabalhava, e sábado era o dia de fazer pão. Então a casa ficava contaminada praticamente com aquele cheiro de pão que é maravilhoso, recém-assado. É uma delícia. E nós comíamos aquele pão porque éramos pobres, vindo de uma família bastante humilde, pobre mesmo, e nós comíamos aquele pão com margarina. E era uma delícia, margarina e café, era tudo de bom. Hoje eu posso fazer um café maravilhoso para os meus amigos, com muitas iguarias para eles. Mas eles se impressionam muito porque o meu café da manhã é pão com margarina. Porque ele traz para mim uma memória afetiva da minha mãe, que fazia o pão
para a gente. É sinestésico. E nada há de mais saboroso do que aquele pão com margarina da minha infância. Era algo tão simples, mas algo tão maravilhoso, que era capaz de me satisfazer. Nós todos temos memórias da infância, e quando a gente está lá, a gente não sabe o valor que isso tem. A gente vai dar valor mais adiante. Mas o que me ensinou, o que hoje, a lição que eu retiro disso é valorizar a simplicidade. Na minha casa eu tenho uma daquelas estradinhas que diz assim: vive simples, ama sempre, sorri para a vida. Por favor, repita, padre. Vive simples, ama sempre, sorri para a vida. Vive simples, ama sempre, sorri para a vida. É exatamente isto. E acho que esta é a grande lição, claro, que a gente vai aprendendo ao longo da nossa história. Uma vida com simplicidade pode ser uma vida imensamente feliz. Nós não precisamos de tantos artifícios para saborear. Eu agora há poucos dias tive que fazer um exame médico e eu tinha que ficar 12 horas sem tomar água. A água parece uma coisa tão senza sabor, ela é insípida. Mas como ela fica deliciosa depois de 12 horas sem poder tomar um copo de água. Exatamente. Foi a melhor bebida que eu bebi em toda a minha vida, foi aquele copo de água. E se gelado, então? A simplicidade do viver. É verdade. Os povos da América Central, especialmente do Equador, eles têm uma expressão, inclusive está na Constituição do Equador, a cultura do bem viver. E na Constituição do Equador está escrito que as gerações mais velhas têm que ensinar as gerações mais novas a bem viver. Não é a viver bem, bem viver. Bem viver significa saber saborear as coisas simples da vida. E é isso que a campanha da fraternidade quer nos ensinar. Será que nós saboreamos as coisas simples da vida? Será que a gente curte, aproveita, vive com intensidade os momentos que são únicos da nossa história? É um convite para fazer da vida não só uma resolução de problemas, mas uma grande celebração dos dons de Deus. Viram como nós estamos extraordinariamente bem assessorados? Padre Rogério, o senhor fala sobre esse caráter sinestésico, né? Das sensações que nós carregamos e da construção da memória, que é fundamental para a nossa personalidade e para a nossa sobrevivência posterior, porque afinal de contas somos feitos de memória, né? Precisamos tanto delas para seguirmos em frente, animados, né? Com entusiasmo, sabendo da nossa origem, sabendo aonde queremos chegar, porque elas nos sustentam sem dúvida nenhuma, porque nos dão valores, né? E o senhor acabou de colocar aqui, dividindo uma das suas mais especiais memórias de infância. A gente falou então de infância numa escola, numa escola católica diferenciada, fazendo 80 anos e inserida num planeta que hoje criou uma moda, por exemplo, de implicar com crianças. Há hotéis, como o senhor bem disse, né, numa das suas observações, que não aceitam crianças. Eu digo numa das observações de uma formação que ele nos deu recentemente. E ambientes, né, até restaurantes que não aceitam. Animais, a depender do ambiente, a gente até entende por uma questão de saúde do espaço, né? Agora, porque o animal não discerne as questões da prática do dia a dia. Agora, criança, né? Para onde nós estamos indo quando rejeitamos os mais novos que precisam tanto de nós e, evidentemente, nós precisamos deles, né? O nosso futuro depende deles. Inclusive, há pouco tempo eu escrevi um artigo sobre o ódio às crianças. Que coisa. Há uma expressão que foi cunhada que se chama pedofobia. Pedofobia, o ódio às crianças. Então, nós precisamos nos cuidar como sociedade, porque há uma generalização da expulsão das crianças do meio social. Tem Airbnb que não aceita criança, está escrito lá. Meu Deus. Tem condomínios que não aceitam crianças. Tem restaurantes que não aceitam crianças. Quer dizer, nós precisamos
nos questionarmos como sociedade que futuro terá o nosso país se nós expulsarmos para longe do convívio social as crianças. Tem gente hoje que prefere ter pets porque a criança incomoda demais. É uma crise, por isso o Papa fala que não é a crise que a gente vive não é uma crise apenas ambiental, é uma crise do homem. É uma crise dos nossos valores. Quais são os nossos valores quando nós não temos paciência com uma criança? Quando nós não temos sensibilidade com uma criança? Quando nós temos a coragem de proibir uma criança de entrar num restaurante, porque ali não se aceitam crianças. Então, olha o nosso papel como educadores. O quanto nós precisamos pensar, trabalhar, investir neste processo de humanização de todos. Nós precisamos redescobrir o caminho da humanidade. O que é que nos trouxe até aqui como civilização? O que é que nos tornou humanos? Porque se nós continuarmos com esta tendência que o mundo está tomando de expulsar os estrangeiros, de tentar destruir os que são diferentes, de achar que nós devemos viver uma sociedade somente de pessoas de uma classe escolhida, nós estaremos dando ênfase ao processo de destruição da vida humana, porque daqui a pouco nós vamos nos achar no direito de tirar a vida de quem é diferente de nós. Nós precisamos pensar seriamente nisso, e a educação tem um papel muito importante, que é formar os corações, tocar os corações das crianças e jovens para que eles sejam cidadãos capazes de, cidadãos em plenitude, mas que sejam capazes de reconhecer a cidadania e o direito dos outros. Isso também é conteúdo pedagógico, isso está no miolo, está no meio, entrelaça a educação que fazemos. A Madre Elisa quis ajudar a elevar o ser humano para que ele saia das suas misérias e para que ele aprenda a conviver harmoniosamente, pacificamente com os outros. É isso que o Colégio Rosário, há 80 anos, vem fazendo nesta terra de Campo Grande, no Rio de Janeiro, e por isso somos tão gratos às irmãs, aos educadores, às famílias que acreditam nesta educação católica e que trazem os seus filhos aqui para comungarem dessa nossa visão educativa. O senhor citou Campo Grande, né? O senhor tem vindo muito a Campo Grande, né, padre? Aliás, qual é a sua região de origem? Eu sou gaúcho do Rio Grande do Sul, né? Então, eu nasci em Iraí, no norte do Rio Grande do Sul, mas hoje vivo em Porto Alegre. Gostou de Campo Grande? Muito, muito. Um povo muito querido. Está sendo bem acolhido? Muito bem. E aliás, eu vejo que hoje o senhor recebeu a nossa camisa, né, que celebra os 80 anos. Imagino que esteja satisfeito. Ela é bem bonita, né? Muito linda. Também gosto, todos estão usando a nossa camisa, que celebra os 80 anos do Rosário, num momento tão especial. Eu estou muito feliz de recebê-lo aqui, de ter essa grata oportunidade de dialogar com o senhor, entrevistá-lo. Né? Eu que sempre o vi, sobretudo durante o período da pandemia, virtualmente, né? Eu via sempre lá de Porto Alegre ou de outras regiões, onde quer que o senhor estivesse, para conversar conosco, em reuniões ou em formações continuadas para todo o colégio, e agora estar aqui com o senhor nessa retomada, né, nesses 80 anos, é muito satisfatório, é muito importante para todos nós. Então, fica aqui a minha gratidão, o meu carinho especial, em nome de todos, de toda a equipe de marketing e de comunicação, mas também, claro, do pedagógico, da direção geral, irmã Nilce, Renata Gomes, nossas diretoras e toda a equipe gestora, que estamos sempre aqui, né, prontos para recebê-lo, dialogar e desenvolver as nossas formações junto com o senhor. E, depois de conversarmos tanto sobre ser humano, né, o senhor disse algo muito importante, que ser humano é elogio. Além de uma condição biológica,
né? Além de humano ser também substantivo, é adjetivo, né? Então, quando a gente pensa no adjetivo, que mensagem podemos deixar profunda, verdadeira, tocante, cristã? Cristo como chave hermenêutica de todo esse entendimento, né? Seguidores de Cristo. O que a gente pode deixar para todos os mais jovens, os mais velhos? Uma mensagem que atravessa gerações, algo perene e que nos transforma quando se pensa em ser humano como elogio, Padre. O Papa Francisco tem um pensamento que eu acho que responde a essa sua pergunta, João. O Papa Francisco diz que a educação é um bem que humaniza. E isso tem a ver com a gente, tem a ver com o Colégio Rosário. Esta casa quer ser um espaço de humanização de todos, dos educadores, dos colaboradores, das famílias, dos estudantes, de quem quer que entre aqui. E o Papa diz: vocês, educadores, são depositários deste bem que humaniza. Quer dizer, nós somos os herdeiros e devemos distribuí-lo a todos, este bem que humaniza, e o bem que humaniza é a educação. Então, nós vamos nos humanizando, vamos nos consertando, vamos nos ajudando e crescendo juntos nesse processo de ensino e de aprendizagem. Eu é que agradeço pela acolhida de todos, sinto-me muito feliz cada vez que venho aqui, porque eu vejo que aqui nós temos aquilo que é mais precioso numa cidade. Nós preparamos as pessoas para a vida, para o mundo. Um engenheiro, um arquiteto, ele pensa os prédios e nós pensamos as pessoas. Este é o edifício mais importante a ser construído por uma civilização. É a pessoa do hoje e do amanhã. Então, a todos os educadores e educadoras, a direção que agora está sendo conduzida pela irmã Nilce com tanta vibração e com tanto empenho, as famílias que acompanham e que acreditam em nós, muito obrigado. E desejo muita força, muita luz e muita graça de Deus pelas preces da Madre Elisa Andreoli, para que este colégio possa cada vez mais progredir na sabedoria e na humanização. Vós sois depositários de um bem que humaniza. Humanizemo-nos uns aos outros. Obrigado, João. Imagina, Padre, nós que agradecemos e mais uma vez eu repito, reforço essa gratidão enorme e vamos recebê-lo muito mais vezes para aprendermos cada vez mais e nos edificarmos como instituição. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado a você. Que o bom Deus nos abençoe sempre. Muito obrigado a todos. Padre Rogério conosco, neste primeiro episódio, abençoando e abrindo caminho para todo o entendimento, né, tão significativo neste momento de aniversário, de celebração, de alegria. Nossa comunidade escolar continua com essa felicidade, não só aqui nesse espaço de diálogo, mas também em todas as nossas atividades pastorais, pedagógicas, ao longo deste ano. Rosário Cast é um compromisso seu com a gente e nosso com vocês, ok? Então até o próximo episódio com mais um bate-papo desses assim que mudam a vida da gente. Até a próxima. Obrigado, pessoal! Novidades, curiosidades, valores, educação. Rosário Cast tá on!